Já vai. Já vai. Bom dia! Hoje são 4 de janeiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 22º vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Trago aqui uma passagem bíblica engraçada e trágica, mais uma, indicada pela internauta Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho. Ela escreveu aí essa sua passagem bíblica engraçada. Ela escreveu no vídeo Passagens Engraçadas da Bíblia, número 18. Então aqui, a Cláudia Carvalho diz que uma das passagens bíblicas mais engraçadas e trágicas para ela é a que está no livro de Números, capítulo 15, versículos 32 a 36. E ela descreve aqui, ipsis literis, ao pé da letra, o que está lá nesse capítulo e nos versículos. Certinho, gente? Então, vou ler aqui o que está em Números, capítulo 15, versículos 32 a 36. Quero pedir uma coisa aqui a vocês novamente. Após assistirem a esse vídeo, por favor, abram a Bíblia, abra aí sua Bíblia e leia o capítulo número 15 aí de Números, certinho? Versículos 32 a 36. É o que vou comentar aqui. Leia a Bíblia, gente. Se você não ler a Bíblia, você será facilmente enganado por espertalhões religiosos, entendeu? Então, vou ler aqui agora a passagem bíblica e, repito, descrita aqui no comentário da Cláudia Carvalho. Então, está escrito assim, lá em Números, capítulo 15, versículos 32 a 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então, disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Fecha aspas. Muito bem. Temos aí mais uma passagem bíblica engraçada e terrível, né? Hedionda. Gente, é o seguinte, para você entender a Bíblia, é preciso que você conheça os costumes da sociedade hebraica, Velho Testamento, e da sociedade judaica, de onde saíram os cristãos, no Novo Testamento. Se você não conhece isso aí, não conhecer os costumes, as leis, tudo, toda a cultura, se você não conhecer, você será facilmente enganado por algum espertalhão religioso aí, que está de olho no seu dinheiro, porque vem por meio de dízimos, ofertas e doações, certinho? Então é preciso que você leia a Bíblia, que você conheça os costumes do povo hebreu e também do povo judeu, de onde saíram aí os cristãos, lá no Novo Testamento, certinho? Muito bem. Então aqui a Cláudia Carvalho, a internauta, indicou essa passagem aqui terrível. Vamos aqui a essa passagem bíblica. Num certo dia, os soldados de Moisés viram um pobre homem, apanhando lenha no dia de sábado. Porque os hebreus, eles guardavam por tradição o dia de sábado. Ninguém fazia ali
obra alguma, trabalho algum, não é? Muito bem. E até hoje isso aí está em vigência em Israel hoje. Só que não há punição ali, como nós vemos aqui na Bíblia Antiga. Pois bem, então os hebreus, eles guardavam o dia de sábado. Ninguém deveria trabalhar no dia de sábado. E aí eles colocaram como punição a pena de morte para quem trabalhasse no dia de sábado. E a pena de morte por meio do apedrejamento, certinho? Então diz aí a história bíblica que um certo homem, foi apanhado no dia de sábado, certinho, pegando algumas lenhas. Aquele homem ali deveria ter pego algumas lenhas para fazer ali o almoço da família, né? Um chazinho, um cafezinho, não é? E ali ele foi pego apanhando algumas lenhas, não é? Para fazer esse trabalho aí. E nisso ele foi visto por alguns seguidores, soldados de Moisés. E aí os seguidores de Moisés pegaram aquele homem trabalhando no dia de sábado, que era proibido, e o levaram a Moisés. E aí diz a Bíblia que o Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, ordenou a Moisés que matasse aquele homem, porque estava trabalhando no dia de sábado e era proibido. Pena, repito, pena de morte, certinho? E aí Moisés e seus soldados apedrejaram aquele pobre homem e ele morreu, certinho? Essa aí é mais uma passagem bíblica engraçada e hedionda e dessa vez apontada pela internauta Cláudia Carvalho. Cláudia, muito obrigado aí por ter indicado essa passagem, certinho, Cláudia? Muito bem, gente. Olha, deixa-me dizer uma coisa aqui. Eu sou bacharel em Direito. Eu me formei em Direito aqui em Brasília, não é? Bacharel em Direito. E nós estamos aqui tratando de leis, certinho? Leis e penas. Eu digo isso porque é até ingênuo de minha parte, muito ingênuo de minha parte, eu aqui fazer esse comentário. Mas eu sou obrigado porque líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos, enganam seus fiéis. Então, pelo fato de eles enganarem seus fiéis, então, sou obrigado aqui a dizer a verdade. Repito, isso aqui é uma coisa tão ingênua, mas sou obrigado a fazer isso, certinho? Então, vamos lá. Gente, leis no mundo da Bíblia, as leis que estão na Bíblia, são leis profundamente injustas, mal feitas e desproporcionais, certinho? É um absurdo até eu comparar as leis penais que vigoram no Brasil hoje com essas leis que estão na Bíblia. Eu me sinto até muito ingênuo em fazer isso, porque uma pessoa normal não faz, porque é gritante a diferença entre nossas leis hoje e as leis que estão na Bíblia. As leis que estão na Bíblia, repito, são leis mal feitas, leis injustas, leis irracionais, leis muito más. Já as leis que nós temos hoje aqui no Brasil, por exemplo, no Código Penal brasileiro, são leis bem feitas, com uma excelente técnica legislativa. Isso mostra o quê? Que no mundo da Bíblia não havia Deus algum ali, um ser inteligente, fazendo essas leis. E sim, homens com conhecimento precário em relação ao conhecimento que nós temos hoje. Comparar uma lei bíblica com uma lei de hoje aqui no Brasil, isso aí é uma maluquice. Eu só estou fazendo isso, repito, porque as igrejas enganam os fiéis, certinho? Muito bem. Então veja aí, a primeira coisa a ser observada nessa passagem bíblica aí, a primeira coisa, trata-se de uma lei profundamente irracional e hedionda, uma lei que caberia aí num livro escrito por Adolf Hitler, ou no filme de terror, certinho? Então a primeira coisa, é uma lei irracional e hedionda. Tanto isso é verdade que a própria Cláudia Carvalho diz
que essa lei aí é terrível. Ela mesma descobriu isso, que é uma lei irracional e uma lei hedionda. Imagine você matar uma pessoa, condenar à morte uma pessoa, apenas pelo fato de trabalhar no dia de sábado, ou num dia qualquer. Não é uma lei maluca? Não é uma lei irracional? Não é uma lei hedionda? Claro que é. Repito, condenar à morte um homem, uma mulher, porque estava trabalhando no dia de sábado, e morte por apedrejamento. É ou não é uma lei irracional, hedionda? Tanto é que até mesmo hoje, em Israel, não há mais essa lei em relação a quem trabalha no dia de sábado lá. Não há mais essa lei, essa pena de morte para quem trabalha hoje em Israel. E aqui na Bíblia, você vê, a área aqui era Israel. Então você vê que mudou. Mudou. Naquela época da Bíblia, era morto quem trabalhava no dia de sábado. Hoje não. Ninguém é morto em Israel por trabalhar no dia de sábado. Entendeu aí como as leis evoluem em relação ao tempo e em relação ao lugar? Primeira coisa, então, é uma lei irracional e hedionda. Quem fez essa lei aí não foi Deus algum. Deus algum existe. Deus algum faz leis. É o homem que faz leis. É o homem que faz deuses. Então você vê que essa lei aí é tão atrasada quanto a cabeça do hebreu que fez isso aí naquela época. É fácil ver que foi aí um homem com poucos conhecimentos e não um Deus aí inteligente, certinho? Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe aí, gente, que é mais uma aberração no mundo da Bíblia, que nós não vemos hoje nessas leis penais, no Código Penal brasileiro, por exemplo. Nós não vemos mais isso. Eu vou explicar. O segundo ponto, a proporcionalidade da pena. Gente, isso não havia no tempo da Bíblia, porque era um mundo muito antigo. Eles não tinham a capacidade intelectual de fazer leis perfeitas como nós fazemos hoje aqui no Brasil. E vou fazer uma comparação aqui. Então não havia a proporcionalidade da pena nessas leis bíblicas. Mas existe a proporcionalidade da pena nas nossas leis atuais. E o que diabo é isso? Proporcionalidade da pena. O que é isso? É simples. Cada pena deve acompanhar ali o crime, certinho? Se o crime é grave, a pena, a punição é grave. Se o crime é leve, a punição é leve. Isso, gente, é a proporcionalidade da pena. A pena acompanhando o crime. Crimes graves, penas graves. Crimes leves, penas leves. Isso aí é uma lei inteligente e é a lei brasileira hoje. E não é a lei da Bíblia, certinho? Vou dar um exemplo. Peguemos o Código Penal brasileiro. Gente, o Código Penal brasileiro, ele é dividido igual à Bíblia. Ele é dividido em duas partes, certinho? Em duas partes. A parte geral do Código Penal e a parte especial. Na parte geral, existem regras sobre o que é crime doloso, crime culposo, regras. Existem regras sobre prescrição, etc. Os crimes propriamente ditos começam a partir do artigo 121 da parte especial do Código Penal. Ali são os crimes. O primeiro, artigo 121, o homicídio. Certinho? Muito bem. Vai entendendo aí. Então, no Código Penal brasileiro, temos vários crimes ali com suas penas, certo? Com suas penas, punições. E veja a proporcionalidade das penas. Se a gente pegar aqui o crime de homicídio e o crime também de lesão corporal, certinho?
o crime de homicídio está no capítulo, ou no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Matar alguém, isso aí é homicídio, está lá. E existe a pena para isso. Qual é a pena estipulada pelo Código Penal no artigo 121, o crime de homicídio? Qual é a pena, a punição? Está lá. Reclusão de 6 a 20 anos. Isso aí no homicídio simples. O homicídio qualificado, que é mais grave, ele tem uma pena maior, porque é mais grave. No homicídio qualificado, que é o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, a pena ali, a mínima, a pena é de 12 anos a 30. 12 a 30. Então você vê que o homicídio simples, que é mais leve que o homicídio qualificado, a pena é menor. O homicídio qualificado, que é mais grave do que o homicídio simples, a pena é maior. Vejamos outro exemplo. O crime de homicídio com o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal está no Código Penal brasileiro, no artigo 129. É a lesão corporal ali simples, certinho? Então, se você ver o Código Penal, o crime de homicídio, como mostrei aqui, o simples, que é a pena de 6 a 20 anos, o de lesão corporal, como está aqui no Código Penal, o caput, no artigo 129, a pena é apenas de 3 meses a 1 ano. Viu aí? Então veja, qual é o crime mais grave? É o crime de homicídio, matar alguém? Ou é o crime de apenas ferir uma pessoa? Você pega uma faca e fere o braço de alguém. Fere com a faca. A pessoa levou ali 6 pontos, foi para o hospital. Levou uma facada no braço, 6 pontos. Já a outra pessoa foi morta por uma facada. Qual é o crime mais grave? É o crime de homicídio ou é o de lesão corporal leve? Claro que é o crime de homicídio, entendeu, gente? É o crime de homicídio, ele é mais grave que o crime de lesão corporal leve. Por isso, a pena para o crime de homicídio é maior, porque o crime é mais grave. E a pena do crime de lesão corporal é menor, porque a pena é mais leve, porque o crime de lesão corporal é menos grave. Então, para um crime grave, pena maior. Para um crime leve, pena menor. Isso se chama proporcionalidade da pena. A pena é proporcional ao crime. Isso não é lindo? Isso é progresso, é a lei de hoje. No mundo da Bíblia, não havia a proporcionalidade da pena. A quase totalidade dos crimes ali, crimes graves ou leves, a pena era de morte, entendeu? A maluquice bíblica. Porque isso é um mundo antigo, gente. Não é o mundo atual. Quando você abrir a Bíblia, você está vendo um mundo antigo. Não é o nosso. O nosso é muito mais evoluído. Então veja aqui, nessa situação. No mundo da Bíblia, o crime de homicídio, não é grave o homicídio? É. Então no mundo da Bíblia, o crime de homicídio era penado com pena de morte. Entendeu, gente? Na Bíblia, no tempo da Bíblia. O homicídio era penado com pena de morte. E o trabalho no dia de sábado, o que é mais grave, gente? É um homem matar outro homem, matar uma mulher, ou um homem trabalhar no dia de sábado? O que é mais grave? É óbvio que você vai dizer que matar um homem, matar uma pessoa, é muito mais grave. E que um homem trabalhar no dia de sábado, isso aí nem crime deveria ser. Não é isso que você me diz? E você tem toda a razão. Pois bem, no mundo da Bíblia, veja como não havia a proporcionalidade da pena. Não havia, porque eles eram muito atrasados. Então, no mundo da Bíblia, o crime de homicídio era prevista para ele a pena de morte. E para um homem que trabalhasse no dia de sábado, que é uma coisa leve, também a pena de morte. Se uma criança desobedecesse a seus pais no mundo da Bíblia,
pena de morte. Entendeu, gente? Como não havia a proporcionalidade da pena no mundo da Bíblia. Entendeu? Infrações graves, pena de morte na Bíblia. Infrações leves, pena de morte na Bíblia. Não havia a proporcionalidade da pena como nós temos hoje aqui no Brasil. Entendeu como as igrejas enganam os fiéis? Porque eles não conhecem a Bíblia. Eles não conhecem os costumes da sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E também eles não conhecem os costumes da sociedade judaica, de onde saíram os cristãos no Novo Testamento. Eu estou explicando isso aqui para vocês, para ajudar vocês a se livrarem desses espertalhões religiosos. Entendeu? Então, o primeiro ponto aqui que eu mostrei, o primeiro ponto foi que essa lei bíblica é mais uma lei irracional e injusta, hedionda. O segundo ponto, não havia no mundo da Bíblia a proporcionalidade da pena. Aí está o exemplo. E agora, o ponto final para terminar o vídeo, não ser muito longo, porque eu poderia fazer aqui uma série só sobre essas leis bíblicas aqui. Entendeu? Então, o último ponto. Cristãos dizem por aí, não é verdade? Eles não pregam nas igrejas. Pastores aí, evangélicos, não pregam nas igrejas que a justiça de Deus é justa, que a justiça divina ela é incomparável com a justiça humana. Eles não dizem isso por aí? Não dizem? E os fiéis não acreditam que a justiça que está na Bíblia é uma justiça realmente verdadeira e não falsa, como a justiça dos homens? Eles não dizem isso nas igrejas? E os fiéis não acreditam? Acreditam. Acreditam. Porque são pessoas que não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia. Aí eles acreditam. É claro que eles acreditam. Eu assinalei aqui na Bíblia, estou com ela aqui, e vou mostrar a você como a justiça do Deus hebreu, a que está na Bíblia, nada tem de justa. Nada. Pelo contrário. Repito, Deus algum existe. Quem fez essas leis aí na Bíblia, como elas mostram esse quadro, quem fez essas leis foram homens. Como também nós vemos aqui no Brasil hoje, homens também. Só que nós avançamos. Eles não. Eles não. Seria um absurdo exigir que o hebreu que escreveu isso aqui, que fez essas leis, seria um absurdo exigir que ele tivesse a capacidade que nós temos hoje de fazer leis. Nós evoluímos. Eles não chegaram a essa evolução. Certinho? Muito bem. Então veja aqui na Bíblia, vou mostrar como a justiça divina nada tem a ver de justiça. A justiça que está na Bíblia, ela não é justa. E vou dar aqui um exemplo bem simples. Certinho? Muito bem. Vou pegar o caso desse homenzinho aí, esse pobre hebreu, que estava trabalhando, pegando uma lenhas em sua casa. Coitado. Um homem simples, tão simples, que no texto bíblico nem aparece o nome dele. Diz apenas um homem. Um homem foi pego apanhando lenha no dia de sábado. A turma de Moisés passou, viu o homem trabalhando no dia de sábado e recorreu ao Deus hebreu, e o Deus hebreu mandou que aquele homem fosse executado, fosse morto por apedrejamento. E o homem foi morto por apedrejamento. Certinho? Então, muito bem, peguemos isso aí. Veja, no relato bíblico, nessa lenda, no pedaço dessa lenda, quando diz que o Senhor disse a Moisés, Deus algum existe, Deus algum diz alguma coisa a alguém. Então, isso aí é um pedacinho, o versículo lendário, quando diz que Deus disse a Moisés. Não, essa lei aí era uma lei ridícula, atrasadíssima, desumana, injusta, hedionda, criada por homens. Então vamos lá. Então, na lenda, Deus diz a Moisés para matar aquele homem, porque ele estava descumprindo a lei. Era proibido trabalhar no dia de sábado. Muito bem. O homem foi morto. Foi morto. Muito bem. Só que, muito mais à frente, eu anotei aqui, em 2 Samuel,
no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, temos ali o rei Davi adulterando, praticando o adultério, isto é, mantendo relações sexuais com a mulher do próximo, do seu esposo Urias. A Batseba era casada com Urias. E o que foi que o rei Davi fez? Ele praticou sexo com ela, e aí cometeu o crime de adultério. Ela também, Batseba, crime de adultério. E o que dizia a lei no mundo da Bíblia? Para quem fosse pego em adultério, qual era a pena? Era a pena de morte. Você vê aí, mais um caso aí de ausência da proporcionalidade da pena. Então, quem cometesse o crime de adultério no tempo da Bíblia, quem cometesse o adultério, seria apenado com pena de morte, por apedrejamento também, certinho? O mesmo caso aqui do homem trabalhando no dia de sábado, certo? Então veja como a justiça de Deus não é justa, como dizem aí os pastores evangélicos e os fiéis acreditam. Ora, em 2 Samuel, no mesmo livro, capítulo 12, versículo 15, o que acontece? O Deus hebreu, em vez de punir, em vez de matar o rei Davi, porque cometeu um crime também, apenado com pena de morte, e também, em vez de matar a Batseba, o que é que o Deus hebreu fez? Não matou. O Deus hebreu não matou o rei Davi e não matou a Batseba. Ele deixou de matar 2 adúlteros, em que a própria lei dizia que, em caso de adultério, o adúltero e a adúltera serão mortos, pois o Deus hebreu não matou o rei Davi e não matou a Batseba. Viu aí como a lei divina não é justa? Viu aí como você precisa estudar a Bíblia, analisá-la, comparar os capítulos, os versículos? Só assim você escapará dos espertalhões religiosos. Então não existe justiça divina. Justiça, como fala aqui o Kennedy Litaif, que tem um canal maravilhoso no YouTube, com o título O Mago do Realismo. Justiça só o homem faz, porque o homem existe. Não existe justiça divina. A justiça é feita pelo próprio homem, diz aí o Kennedy Litaif. E ele tem toda a razão. Então veja aqui um caso, uma comparação bíblica. Um homem pobre, que nem nome tem, apareceu aí no texto da Bíblia, sem nome, apenas a referência, um homem. Um homem pobre e humilde foi pego trabalhando no dia de sábado, apanhando lenhas para fazer o almoço ali de sua família. E a turma de Moisés matou esse homem a mando do Deus hebreu, cumprindo a lei. Só que o Deus hebreu não praticou essa mesma pena de morte para 2 adúlteros, o rei Davi e a Batseba. Você entendeu como não há justiça na Bíblia? Estão enganando vocês por não conhecerem esse livro maravilhoso, que é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Entendeu aí, gente? Como é simples explicar isso? Onde está a justiça aí divina? Deus não matou um adúltero, o rei Davi, e uma adúltera, a Batseba. Deus fez pior. Matou o produto desse adultério, uma criança inocente. O Deus hebreu matou. E isso está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 15. O Deus hebreu, em vez de vingar, de matar Davi e Batseba, matou foi o produto do adultério, o filho adulterino. Entendeu, gente? Mais uma vez, leiam a Bíblia, leiam, estudem a Bíblia, estudem. Só assim vocês escaparão dos espertalhões religiosos. Muito obrigado aí a internauta Cláudia Carvalho por ter indicado mais uma passagem bíblica engraçada e tragicamente hedionda. Valeu!